Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a BB Seguridade, que poderá pagar 35% de yield olhando para frente, isso em um pouco mais de 2 a 3 anos, considerando as projeções segundo o mercado. E se for o caso, a empresa ainda poderia ser uma das excelentes opções para receber os proventos, fora que tem a perspectiva de pagarem um grande provento para fevereiro deste ano, por isso que o mercado se animou para as cotações. Então, o primeiro ponto, recentemente eu publiquei essa postagem que contém algumas projeções dos analistas do BTG para os dividendos da BB Seguridade entre 2024 e 2026. Então temos 10% de yield, 10,6% e quase 11% para 2026. Daí surge certo questionamento que algumas pessoas comentaram nessa publicação, é que a BB Seguridade já pagou R$ 2,63 em 2024. Então algumas pessoas comentaram como é que a empresa irá pagar R$ 3,65, sendo que não terá mais proventos para 2024 e o próximo provento só deverá ser anunciado em fevereiro do próximo ano. Então, tem um primeiro erro que algumas pessoas cometem, é que dividendo pago em 2024 é diferente de dividendo relativo aos lucros de 2024. E aqui no caso, a política de proventos da BBSE prevê pagamentos semestrais para fevereiro e agosto de cada ano. Então, um exemplo aqui prático que irá acontecer é que o dividendo relativo ao exercício de 2024, ou seja, os lucros de janeiro até dezembro de 2024, serão pagos em duas parcelas. A primeira para agosto de 2024, com os lucros do primeiro semestre, ou seja, de janeiro até junho, e a segunda parcela será paga em fevereiro de 2025, com os lucros do segundo semestre, ou seja, de julho até dezembro de 24. Então tem que entender a política da empresa para ter essa diferenciação entre dividendo pago em 24 versus dividendo relativo ao exercício de 2024. Outro ponto, algumas pessoas não consideram isso, porém a recompra de ações tem sido tão intensa e até representa um dividend yield bem substancial. E desde agosto de 2023, que a BBSE acabou recomprando muitas ações, consequentemente esse ponto acabou piorando o dividendo por ação e também uma queda no dividend yield da empresa. Daí, para termos noção disso, de agosto de 2023 até junho de 2024, a BBSE recomprou 55 milhões de ações por um preço médio de R$ 32,20. E um detalhe é que após os R$ 33, a empresa não recomprou nenhuma ação. Então, aparentemente, o preço teto da BB Seguridade, segundo a tesouraria da empresa, fica na faixa de R$ 33, porque até R$ 32,95, R$ 32,99 eles recompraram, mas após a empresa ultrapassar os R$ 33, que foi o que aconteceu em julho e em agosto deste ano, a empresa não recomprou nada. Então você tem noção que abaixo desse preço, eles acreditam que seus papéis estão baratos. Outro ponto, perceba que a recompra gera um dividend yield camuflado porque a empresa recomprou 55 milhões de ações por um preço médio de R$ 32,20, ou seja, eles desembolsaram quase 1,8 bilhão com recompras de ações, e se a empresa não tivesse recomprado nada, a base acionária seria de quase 2 bilhões de papéis. Consequentemente, se a empresa tivesse pego esse recurso de 1,8 bilhão e pago em proventos, isso teria representado quase 90 centavos por cada ação, o que nos dá 2,5% de yield na cotação atual. Então perceba que temos certo yield camuflado que não aparece nos sites porque o investidor 10 só considera o dividendo ou o JCP pago. E na prática, considerando a recompra, o dividend yield ficaria bem acima do que 7,2%. Outro ponto, apesar dessa alta da empresa estar próxima da sua máxima histórica, o PL atual é de 8,6, o que ainda fica muito abaixo do que as médias da empresa. E quem tem certo tempo de mercado sabe que antigamente o mercado pagava 12 vezes de PL, 13 vezes e até 15 vezes de preço sobre lucro. E por sinal, um PL de 13 tem acontecido na Caixa Seguridade. Então perceba que não é nada real e o mercado já tem precificado isso na Caixa Seguridade. E hoje, a Porto Seguro e a BB Seguridade são as mais baratas
do setor de seguros. Além disso, sobre essa parte de recompras, para termos noção do quanto a empresa pagou de fato, perceba que nos últimos 12 meses a BBSE pagou 2,65 por ação entre aquele provento de fevereiro de 24 mais o de agosto de 24, e com as recompras temos quase 90 centavos por ação entre agosto de 23 até junho de 24. Então, se somar os dois, a empresa pagou 3,54 por ação nos últimos 12 meses, o que nos dá 9,8% na cotação atual de R$ 36. E só para termos noção, tem alguns seguidores que compraram a BBSE naqueles preços de 18 a 20 reais, que foi o fundo da empresa, acho que aconteceu em 2021. Então, se pegar aqui 3,547 e dividir por 20, o dividend yield do investidor ficaria na faixa de 17%. Então, perceba que quem se aproveita dos bons momentos que algumas empresas podem oferecer, e se essa certa empresa existe perspectiva de melhora, você pode estar comprando uma empresa boa, barata, e que você pode ter esse ganho de capital com alguma eventual apreciação, além de bons pagamentos de proventos. Então, quem pagou seus R$ 18, R$ 20 pela BBSE, teve praticamente 100% de apreciação, fora vários proventos que foram pagos. Então, grande parte do capital já foi retomado apenas com o pagamento de proventos. Então, perceba que preço importa e o pessoal parece que não dá bola para este ponto. Outro ponto, com a recompra de ações, o dividendo por ação aumentaria para R$ 3,54 por ação. Então, agora, olhando para essas projeções do BTG, não seria nada irreal dele pagar R$ 3,65 por ação, R$ 3,90, R$ 3,97, principalmente se acontecer o crescimento do lucro da seguradora. Então, perceba que não seria nada irreal de aumentarem de 3,54 para 3,65 e depois para quase R$ 4 por ação. Então, note que tem certa aderência essa perspectiva, principalmente se acontecer uma melhora no lucro, que é o que eles estão projetando aqui. Fora isso, quanto a empresa poderá pagar para fevereiro do próximo ano, perceba que o BTG projeta 3,65 por ação, e o que é que já foi pago em agosto deste ano? 1,39 por cada ação. Então, o que é que temos? 3,65 menos 1,39 nos dá uns 2,20 a pagar lá para fevereiro do próximo ano. E esse ponto representaria 6% na cotação atual. Então, perceba que seria um baita provento em apenas um único anúncio, caso aconteça essa projeção de cerca de 8 bilhões de lucro esperado e uns 90% de payout. Fora isso, como a empresa ultrapassou os R$ 33 na cotação e eles pararam de recomprar, então na prática a perspectiva é que o dividendo no bolso do acionista seja maior do que os proventos que foram pagos recentemente. Porque os dividendos pagos no bolso do acionista acabaram sendo mais baixos do que o esperado, porque eles recompraram muitas ações e perceba que só a recompra representou quase 90 centavos de dividendos por ação. Então, o dividendo no bolso foi pontualmente impactado, mas se considerar a recompra na conta, temos 3,54 por ação, quase 10% de yield, e a empresa seria uma das melhores pagadoras da bolsa no momento. Outro ponto, a data quando o próximo dividendo deverá acontecer para o início de fevereiro de 2025, e eles costumam pagar bem rápido para o final de fevereiro de cada ano. Além do mais, de onde surgiu esses 35% de yield esperado que eu destaquei no começo do vídeo, é que temos essa projeção para 24, 25 e 2026, aí na faixa de 10 a 11%. Então, se eu somar o dividendo pago anual esperado, temos quase 32% de yield total entre 2024 e 2026. Porém, esses 31,9% considera um investidor que pegou o provento, sacou e não reaplicou nada. Mas na prática sabemos que grande parte das pessoas irão pegar esse provento e reinvestir para comprar mais ações que irão gerar mais proventos. Então, se você pegar esse yield composto de 10% e depois reinvestir 10,8% e depois reinvestir 11%, na prática o dividend yield composto aumentaria para 35%. Então, quando você reinveste, você cresce a bola de neve. Até porque, se antes você possuía 1.000 ações, perceba que se você reinvestir 10% de yield, após o reinvestimento você aumentará para 1.100 ações. E com essas 1.100 ações, vocês irão receber um provento futuro maior, porque a perspectiva é de crescimento no dividendo pago por ação
e também que você terá uma posição maior dentro da empresa. Fora que você pode aportar mais do seu bolso para crescer a quantidade de ações e fazer esse efeito multiplicativo para crescer a sua renda passiva. E por fim, a BB Seguridade é uma posição relevante na carteira do canal e hoje ela representa 14,7% da carteira, mas grande parte da posição foi montada em preços bem menores. E também vocês podem cadastrar sua carteira no Investor 10 para ter acesso a vários gráficos, dados, informações, dividendos recebidos e dividendos que você poderá receber a depender da data em aberto e muito mais. Então, nos últimos 3 anúncios, para agosto de 2023, fevereiro e agosto deste ano, a BBSE pagou quase 22 mil líquido em proventos. Porém, a empresa paga, logo de paulada, a cada 6 meses, 4 mil em agosto de 2023, depois quase 8 mil em fevereiro deste ano, e depois 10 mil líquido para agosto deste ano. Então tem que ter noção que de 6 em 6 meses a empresa pagará um bom provento. E perceba esse crescimento que tem acontecido, principalmente por causa da melhora do resultado, na melhora no provento pago e também no aumento da quantidade de ações que eu possuo. Então no futuro, esse crescimento em escada poderá continuar, principalmente se a empresa pagar esses proventos melhores esperados. E se for o caso, perceba que com a posição atual de 7.315 ações que eu possuo, para o exercício de 24, a empresa poderá me pagar 27 mil, para o exercício de 25, 28 mil e depois quase 30 mil. Então só nesses próximos 3 anos, a empresa poderia me pagar 84 mil de renda passiva, o que representaria na média 2.300 por mês, ou, como a empresa paga de forma semestral, teríamos na média 14 mil de forma semestral. Então, no futuro, perceba que o último provento semestral foi na faixa de 10 mil em agosto deste ano, e se for o caso, poderia crescer para 14 mil na média de forma semestral. E ainda tem um dado importante, é que esse ponto só mostra uma foto com a quantidade atual de ações e a tendência é no crescimento na nossa quantidade de ações. Então, se no futuro eu alcançar 9 mil ações, 12 mil ações, 15 mil ações, então perceba que a renda anual esperada acabará crescendo para 33 mil, 46 mil ou 60 mil líquido de renda passiva só desta posição. Então perceba que com efeito multiplicativo, aportando e reinvestindo, as nossas posições poderão crescer e a renda passiva esperada. Então pessoal, comentamos aí sobre perspectivas de dividendos na BB Seguridade. Comenta se você é sócio e se ainda segue comprando neste patamar de preço. Fora isso, considere se tornar membro do canal para ter acesso a mais de 400 vídeos para você aprender a investir melhor em ações focadas para receber dividendos. E aqui eu também comento sobre small caps fora do radar, que por sinal são small caps boas, lucrativas e que pagam proventos. Caso você possa ter interesse, a parte de membros possui vídeos, planilhas com projeções de preço-teto, Telegram, notícias, tem meus aportes e a minha carteira aberta e muito mais. E tem aquele ponto, se você assinar hoje, aqui eu não fico prendendo você e você pode cancelar em um clique. E também se você quiser trocar de corretora ou conseguir o cartão Black do BTG, tem um link do meu parceiro aqui abaixo, preencha esse link e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.